vamos falar sobre Ho'oponopono. Qual é a dessa técnica, né, que dizem ser tão poderosa, que dizem ser de limpeza, que é sobre repetir mantra ou não é? Você conhece Ho'oponopono? Ho'oponopono é uma técnica milenar de limpeza de memórias. E existem aí muitas pessoas falando dela nas redes, né? Pessoas aí virando players falando do Ho'oponopono. Mas eu percebo que as pessoas chegam para mim dizendo: eu ainda não sei fazer o Ho'oponopono, né? São 4 palavrinhas mágicas, 4 frases mágicas, né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Então, muitas pessoas pegam o japamala, ficam lá, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, e não vê resultado, né? A gente gosta de falar do Ho'oponopono estratégico, né? Eu gosto de trazer o Ho'oponopono com consciência, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Bom dia, obrigada por estarem aqui comigo. Bom dia, bom dia. Deixa eu enviar essa live aqui para algumas pessoas. Então vamos lá, vamos comentar aí sobre o Ho'oponopono. Envie essa live aí para quem você gosta, para quem tem vontade de aprender mais essa técnica, quem você conhece aí que quer entender ou que vocês já conversaram sobre o Ho'oponopono. Bom dia, bom dia. Então vamos lá, vamos falar dessa técnica que a gente conhece pelas frases, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Algumas coisas adaptadas, como entrego, confio, agradeço, né? E o que isso quer dizer? O Ho'oponopono, ele não é uma mágica, embora ele faça mágica, mas ele não vai acontecer de maneira mágica se você não tiver consciência. É aquilo que eu sempre falo, da mesma forma como as afirmações, né? Do que adianta eu ficar dizendo eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero, e caindo as cobranças ali, e eu não me sentindo, né, com o dinheiro, eu sentindo falta de relacionamento, eu não me sentindo bem comigo, né? Então, é ser pra ter. O universo, a vida, ela é espelho o tempo todo. E um espelho sem delay. Se você sorrir por dentro, vai vir sorriso por fora, no físico. O tempo todo a vida é assim, né? É um espelho. Então, ficar dizendo as palavras mágicas a fim de que alguém mude, a fim de que alguém saia da sua vida, a fim de que algo aconteça de uma hora para outra, é a mesma coisa que você pentear o seu cabelo ali no espelho, né? Não vai acontecer na realidade. Então, o Ho'oponopono, ele é sobre você. Ah, Lenita, mas falaram para fazer Ho'oponopono para o meu pai, para minha mãe, para outra pessoa. Você vai fazer, mas a partir de você. Ele não é você ficar repetindo frases para o universo. Quem me conhece, e as meninas lá, as semeadoras, né, da comunidade, sabe que eu digo, não adianta eu ficar repetindo frases e frases se eu não sinto. Você vai repetir 20 vezes, eu sou milionário, né? E se você sente falta do dinheiro, se você sente falta de coisas, é muito mais sobre agradecer. Sobre dizer que bom que eu tenho esse café, que bom que eu tenho fogão a gás, que bom que eu tinha gás para ferver a água e eu fazer esse café. Sente o cheiro, vibra isso, né? E vai integrando, é muito mais sobre ser quanto reconhecer. A quem muito tem, mais o será dado, a quem pouco tem, pouco será tirado. É sobre isso. E o Ho'oponopono, ele vem muito de encontro com cocriação. Por isso que as pessoas usam Ho'oponopono para conseguir coisas. Por quê? Porque a vida é um espelho. Nós somos um imã, né? O tempo todo. Aquilo que eu tô
emanando é o que vai colar em mim. Aquilo que eu tô vibrando é o que vai colar em mim. E o Ho'oponopono que eu quero falar para você hoje é sobre um convite para você olhar para dentro. Um convite para você olhar para você. Se o que está te acontecendo, se o que está acontecendo com o seu marido, se o que está acontecendo com sua filha, com seu filho, se o que está acontecendo com a sua mãe, o que está acontecendo com o seu chefe, com o seu cliente, com o seu dinheiro, é sobre o que você tem dentro de você. É sobre o que você tem de repertório de vida. É como se o tempo todo a gente pudesse escrever a nossa história, escrever a nossa realidade. E aí é sobre o conteúdo que você tem, que você está escrevendo ela. Só que muitas vezes esse conteúdo, ele já vem lá da minha bisavó. Porque vamos recapitular uma coisa que eu sempre falo aqui. Quando a sua mãe estava no útero da sua avó, o óvulo que te gerou estava lá. Então, memórias do que vovó viveu, do que mamãe viveu, vem para você. Só que lembra que a vovó também foi gerada no útero da bisavó? Então, nós carregamos memórias dos nossos ancestrais. Isso não tem como negar. A gente não nasceu limpo total de memória. A gente pode nascer, puro de pensamentos, de julgamento, Quem tem o coração de uma criança, entrará no reino dos céus. Mas a gente carrega memórias e às vezes a gente sente tristeza, sente dor, sente traição, não tem sucesso no relacionamento, não tem sucesso no trabalho e não entende o porquê. São essas memórias que estão ali como um imã, como um sinal, um farolete, um farol para o universo e as coisas chegando até nós. Dito isso, ficou claro isso? Eu só vou criar na minha realidade aquilo que eu já tenho. E é espelho, sabe? Eu tô falando aqui com vocês e eu tô me vendo, A câmera tá me refletindo aqui como um espelho. Eu tô mexendo as mãos e eu já tô vendo automaticamente mexer. Eu vou passar a mão no meu cabelo, automaticamente vai. Então a vida é assim. Eu tô feliz, eu vou criar mais felicidade do lado de fora. Eu tô triste, eu vou criar mais tristeza. E é sobre isso que eu gosto de trazer a consciência do Ho'oponopono. Como se eu mudasse a minha frequência. Como se eu limpasse as minhas memórias. Conecta com vocês isso ficou claro? De que a realidade que eu crio é um espelho. Então, o tempo todo a vida está sendo espelhada, principalmente no relacionamento amoroso. No relacionamento amoroso, o outro é meu espelho. O outro vai trazer aquilo que está dentro de mim para ser curado. Por isso que é tão desafiador, muitas vezes, as relações, quando elas não têm conversa, quando elas não têm diálogo, quando não têm consciência, Mas de tudo, todas as outras relações também vão ser baseadas nas minhas memórias. Então, se eu saio de casa irritada, se eu começo o meu dia mal, se eu começo o meu dia triste, se eu acordo já pensando nas contas, o que eu vou criar para o meu dia? Mais conta, mais tristeza, mais irritação. Se eu fico pensando na minha doença o tempo todo, na dor do meu corpo o tempo todo, o que eu vou criar para a minha vida? Mais doença, mais dor. Por quê? Porque o universo vai entender, ela tá olhando para aquilo. É isso mesmo que ela quer. Olha lá como ela gosta de colocar atenção nisso. Vamos mandar mais disso para ela, Então, eu vou criando, eu vou fazendo espelhamento o tempo todo. Então, o Ho'oponopono que eu convido vocês a fazerem é um Ho'oponopono que quando a gente diz, lembrando,
Ho'oponopono é uma técnica havaiana, é uma técnica milenar. Dr. Healing resgatou isso, escreveu um livro, ele trouxe, né? Ele com o jornalista lá, parceiro dele, colocaram isso no papel pra gente, mas isso, ó, se faz há muito tempo, se faz muito antes. O Ho'oponopono, né? Aí as pessoas vão mudando as frases, trazendo o tempero delas, o perfume delas, pra se apropriar disso. Mas o Ho'oponopono é uma técnica milenar disponível para todo mundo. E o que eu trago, o que eu convido vocês é a fazerem com consciência. Então, quando eu digo sinto muito, eu estou dizendo assim, epa, eu vi que existe algo aqui. Quando eu digo sinto muito, eu estou dizendo, eu estou sentindo que está acontecendo, eu não nego que isso está me acontecendo. Então, vamos supor que você vai fazer Ho'oponopono para o seu relacionamento. E aí você vai dizer, eu sinto muito que isso está acontecendo. Eu tô vendo que isso está acontecendo, eu senti que isso está acontecendo. Se você vai fazer Ho'oponopono para o dinheiro, você vai dizer, eu sinto muito que eu vejo o dinheiro dessa forma, sinto muito que eu me relaciono assim com o dinheiro. Eu estou dizendo, eu tô vendo isso que está acontecendo. Sem olhar, sem perceber onde tá, a gente não vai para lugar nenhum, a gente não muda a situação nenhuma. E aí, vou dizer, me perdoe. O me perdoe não é humilhação, né? Muitas pessoas falam assim para mim, Lenita, eu não consigo fazer Ho'oponopono pro meu marido, pro meu pai, porque eu vou dizer me perdoe, né? Mas o me perdoe é um lugar de responsabilidade. É um lugar de compreensão de que se isso tá acontecendo aqui, é porque existia uma memória dentro de mim. É porque existia algo aqui dentro que projetou isso. Então, o me perdoe, ele vem de um lugar de responsabilidade. Eu assumo que eu tinha algo, que eu carregava algo para que isso acontecesse. Eu assumo que dentro de mim existia alguma coisa que criou essa realidade. Eu assumo esse lugar do espelho, é autorresponsabilidade. Não existe transformação sem autorresponsabilidade. E não existe autorresponsabilidade sem autoconhecimento. Por isso que a gente está sempre aqui, né? Olhando e é todo dia. Então, o me perdoe é um lugar de responsabilidade. Me perdoe. Existia algo dentro de mim que me conectou com você. Existia algo dentro de você, uma luzinha aí dentro de você que te conectou com aquela pessoa no trânsito, que te conectou com aquele chefe, que te conectou com aquele cliente. Existia algo dentro de você. Então, quando você diz me perdoe, você está trazendo a autorresponsabilidade. E quando a gente traz a autorresponsabilidade, a gente deixa de ser vítima. E aí, quando eu deixo de ser vítima, eu tenho mais força. Nenhuma vítima tem força. A vítima quer ser salva, né? A vítima precisa de socorro, precisa de ajuda. E o me perdoe, eu trago a autorresponsabilidade. O me perdoe, eu entendo que eu posso mudar essa situação também. Então, o me perdoe não é um lugar de humilhação. Faz sentido isso para vocês? O livro Limite Zero me ajudou bastante a entender o Ho'oponopono. Sim, é esse livro do Dr. Healing que super indico para vocês. E leiam com consciência, né? Sem terceirizar ele, verdade, muito bom. Não existe transformação sem a autorresponsabilidade. Bem, isso, adorei a frase. Gratidão, Su, por estar aí. É isso, gratidão a todos vocês, né, que estão aqui comigo. É isso, não existe. Porque enquanto eu não tenho autorresponsabilidade, eu tô lá na triangulação da vítima, eu tô no triângulo do drama, eu tô me fazendo vítima e aí eu não tenho força para mudar. E nós todos somos muito poderosos, né? Quem tá respirando tem poder, porque na respiração já tem o nome de Deus, né? Então nós somos todos Deus em ação. Então nós temos o poder de mudar a nossa vida. A questão é que muitas vezes a gente fica ainda esperando que alguém faça isso por nós.
Então, o me perdoe no Ho'oponopono, ele vem num lugar de autorresponsabilidade. Então, eu vou dizer para a pessoa, né, para a situação, para o que for, Lenita, eu preciso estar de frente a frente com a pessoa, o rolê é sobre você, não é sobre o outro, então é para você. Você vai dizendo e você vai entrando nessa frequência, o seu corpo vai reconhecendo essas palavras e automaticamente vai mudando. Então eu sinto muito, eu não estou mais ignorando isso, eu estou sentindo, eu estou num lugar de vulnerabilidade, me perdoe, eu vou para o lugar de protagonista, de autorresponsabilidade. Tinha algo dentro de mim que me conectou aqui. Eu escolhi esse emprego de alguma forma, eu escolhi esse cliente de alguma forma, né? Eu tava passando nessa rua, né? Como se tivesse um radar ali para conectar e conectou, né? No relacionamento amoroso é onde mais vem as nossas feridas de infância, as feridas de pai e mãe, porque é sobre amor, né? Então, é algo que existe ainda dentro de mim, então me perdoe, eu sou capaz de mudar isso, eu sou capaz de reconhecer. O eu te amo, eu escolho olhar para isso com amor. Eu compreendo que eu e você, eu e essa situação, eu e esse sentimento, porque a gente pode fazer o Ho'oponopono para tudo, a gente pode fazer, eu faço muito Ho'oponopono principalmente para dores, né? O que é que meu corpo tá dizendo sobre isso? Dor de cabeça, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Então, assim, quando eu digo eu te amo, eu tô entendendo que somos todos um. Eu tô trazendo o amor universal. Eu tô trazendo a consciência de que tudo é amor. De que tudo está a serviço da vida. Então eu te amo, quando eu digo eu te amo para alguém, né? Às vezes as pessoas falam assim, como que eu vou fazer Ho'oponopono para aquela pessoa que me machucou? Como que eu vou fazer Ho'oponopono se eu tô com tanta raiva? Então a hora que eu digo eu te amo, eu estou entendendo que aquela pessoa tá me mostrando algo que já fazia parte de mim, que eu e ela estamos conectadas, que não existe separação. Eu tô trazendo a frequência do amor para isso. Quem entende aí de tabela Hertz, tem lives aqui sobre isso, a gente pode falar sobre isso em outro momento, mas eu tô trazendo a frequência do amor, a alta frequência para que isso se transmute, né? E aí eu vou dizer, eu sou grata, Lenita, eu vou dizer que eu sou grata por uma pessoa que me machucou, sim, porque eu confio na limpeza que está acontecendo. Eu vou dizer, eu sou grata pela oportunidade que eu tenho de dissolver essa memória e isso não mais acontecer comigo. Então eu vou dizer, quando eu digo eu sou grata no Ho'oponopono, eu estou agradecendo que aquela pessoa me mostrou que eu ainda tenho coisas para serem curadas, que aquela pessoa veio e acendeu uma luzinha ali para mim e que eu confio que depois que eu vi isso vai se dissolver. Costumo fazer assim, sinto raiva, faço Ho'oponopono para raiva, para limpar a raiva. Sim, eu ensino muito isso nas sessões, acho que a gente já fez isso também juntas, né, Sil? Eu ensino muito isso nas sessões de você fazer para o sentimento que a pessoa te trouxe. Faz muito sentido para mim isso, porque se a pessoa me gerou raiva, é porque ainda tem raiva dentro de mim. Toda raiva representa uma falta. A criança que faz birra, ela faz birra porque algo faltou. Porque papai e mamãe não fizeram aquilo que ela queria. E quando a gente tem raiva de alguém, a gente também tá nesse lugar de querer que a pessoa seja diferente do que ela é. Então, toda vez que eu tenho raiva de alguém, eu tô tendo a oportunidade de perceber o que eu não estou me dando. O que eu não estou me oferecendo. Então, é muito bacana e muito funcional, eu diria, esse lugar da gente fazer pro sentimento. Então, o que é que eu senti aqui? Eu senti raiva? Então, eu vou fazer Ho'oponopono para raiva. O que é que eu senti aqui? Eu senti rejeição? Eu vou fazer Ho'oponopono para rejeição. Quando a gente faz o Ho'oponopono para sentimento, é dizer, eu sinto muito, eu tô sentindo essa raiva, eu tô sentindo essa rejeição, eu tô sentindo esse abandono.
me perdoe que eu ainda carrego isso. Talvez por uma questão aí de lealdade sistêmica, lealdade à mãe, lealdade a pai, lealdade a algum irmão, né? Lealdade a quem não tá mais aqui nesse plano, quem não tem mais vida, e daí eu entendo que eu também não posso continuar vivendo feliz. Então eu vou trazer nesse lugar de me perdoe que eu ainda carrego memórias para me colocar nessa situação. E aí o eu te amo, como eu disse, você traz essa frequência do amor e sou grata, eu acredito que isso vai ser curado, eu acredito que se isso se mostrou para mim, eu vou conseguir liberar. E olha só, na constelação a gente vê muitos padrões que se repetem de geração em geração, porque não foi dado lugar para dor, não foi dado lugar para esse sentimento, às vezes por vergonha, né? Às vezes uma mulher que sentiu raiva de ser traído, um homem que sentiu raiva de ser traído, escondeu essa traição, e aí se arrasta a raiva entre homens e mulheres, a ferida da traição, e aí a gente vai vendo as pessoas sempre sendo traídas, né? Sempre repetindo aquilo, e aí eu abro espaço para olhar para isso, né? E depois, numa constelação, e depois eu posso limpar isso com o Ho'oponopono, eu posso ir dizendo. E aí vem uma dúvida muito frequente: quantas vezes eu vou ficar repetindo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, até aquilo se dissolver? Às vezes eu sento para fazer o Ho'oponopono e aí eu começo, né? Sei lá, vamos supor que eu vou fazer para dinheiro, que é o que as pessoas mais me perguntam, como fazer o Ho'oponopono para dinheiro. Eu posso olhar para o dinheiro, né? Algumas pessoas falam assim, não faça o Ho'oponopono para o dinheiro, porque você vai limpar o dinheiro da sua vida e ele não vai vir, né? Já vi vários vídeos assim lá na rede vizinha, enfim. Mas eu posso olhar assim, o que é que eu tô sentindo sobre o dinheiro hoje? Eu tô sentindo medo. Eu tô sentindo raiva. Tô sentindo vergonha, porque talvez eu tenha uma conta para pagar para uma pessoa próxima, um dinheiro para pagar e tô sem o dinheiro, tô sentindo vergonha. Eu tô me sentindo abandonada, porque parece que tô me sentindo injustiçada com o dinheiro. Parece que meu pai, minha mãe tá dando dinheiro mais pro meu irmão, pra minha irmã do que para mim. Deixa vir, né? É aquilo que eu sempre falo, a honestidade consigo mesma é o primeiro caminho para que a gente consiga rastrear e curar. Então é esse lugar da autorresponsabilidade, o que de verdade eu sinto sobre o dinheiro. E aí deixa vir, nossa, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo vergonha, eu tô me sentindo humilhada, deixa vir todas as memórias que você tem sobre dinheiro. Nossa, eu tô me sentindo insuficiente em relação ao dinheiro. Deixa vir, e aí você faz assim, todas essas sensações aqui, eu sinto muito, eu tô sentindo isso, e aí é um me perdoe que eu ainda carrego isso, talvez eu carregue isso ainda dos meus avós, talvez eu carregue isso ainda dos meus bisavós que vieram de guerra, talvez eu tô carregando isso de muitos lugares, talvez me perdoe porque talvez eu espere que meu pai me dê dinheiro, que meu patrão me dê um aumento, talvez eu estava esperando o dinheiro de um cliente, né? Tava ali. Então assim, me perdoe por essa espera, me perdoe que eu ainda sinto isso. Respira, te amo, aí eu trago a energia do amor, lembro que todos somos um, lembro que tudo é espelho, que tudo faz parte de um todo maior, que tudo tá a serviço da vida o tempo todo, né? E aí sou grata, agradeço poder reconhecer isso, agradeço que eu pude olhar para isso mais uma vez, agradeço que isso vai embora, eu confio, eu agradeço que agora eu vou entrar numa outra frequência. Então começa, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, aí vou repetindo, de repente já não tem mais sentido, de repente aquelas sensações já não estão mais em mim, eu já tô me sentindo muito mais leve, né? Mas você pode fazer o Ho'oponopono também com o Japamala lá, com as 108 contas. Então você pode dizer, o que eu convido sempre as pessoas a fazer é exatamente isso que a Silvana trouxe aí, que inclusive ela colocou ali que aprendeu comigo, trazer as sensações, né?
quais são as sensações que eu tenho sobre isso? E começar a fazer Ho'oponopono para isso, porque as dores, os eventos que acontecem na nossa vida só são para mostrar a frequência que a gente está vibrando. As dores que as pessoas nos provocam, na verdade, são só chamas reacesas dentro da gente. Tinha uma brasinha lá ainda, e aí a pessoa vem e assopra aquilo e vira um fogão, né? Então, vira um fogo alto, muitas vezes. Então, aquilo já existia dentro de mim. A pessoa só acendeu mais aquilo dentro de mim. Então, não é o outro que me provoca isso. Oiê, seja bem-vinda. Não é sobre o outro. Por isso que eu falo, autoconhecimento não é outro conhecimento, é autoconhecimento, é sobre mim. A cura vai acontecer através de você. Então, você pode fazer o Ho'oponopono 108 vezes com o Japamala. Eu também faço muitas vezes. Muitas vezes eu tô muito angustiada, eu já não consigo nomear, né, aquilo que eu tô sentindo, e eu vou fazendo ali no Japamala mesmo, vou repetindo, começo a ter clareza do que eu tô sentindo, o que foi que me conectou com aquela situação, o que foi que me conectou com aquela pessoa. Às vezes eu tô dirigindo, tem músicas lindas lá na comunidade, a gente sempre compartilha uma playlist, né, de Ho'oponopono. Tem músicas lindas que você pode ir escutando de Ho'oponopono, se colocando nessa frequência. Então, o meu convite maior para vocês é de trazer que o Ho'oponopono, ele é uma técnica, é uma terapia, como dizem, né? Mas é um espaço que ele só vai funcionar se você estiver em permissão. Então não vai adiantar você pensar como que eu vou fazer, qual é o jeito certo de fazer. O jeito mais correto de fazer o Ho'oponopono, vamos dizer assim, porque às vezes a gente precisa do certo e do errado, é num estado de responsabilidade e permissão. Permissão. Senão não vai funcionar se você não estiver na permissão. Se você for fazer o Ho'oponopono na esperança da pessoa desaparecer, do seu chefe desaparecer, daquele cliente desaparecer, daquele funcionário desaparecer, esquece. É fazer o Ho'oponopono num lugar de limpar essas memórias, para que esses padrões parem de repetir na sua vida. É fazer o Ho'oponopono num lugar de se transformar, de tomar consciência de qual é o presente daquela situação. Então, quando eu falo do Ho'oponopono estratégico, é desse lugar de você se permitir vivenciar. E quando a gente toma essa consciência, o Ho'oponopono se torna a filosofia de vida, que é o que o livro O Limite Zero traz. Ele se torna parte de você. Você reconhece que algo te dói, você consegue sentir, você consegue nomear, você não se perde, né? Muito tá se falando aí nas redes agora de controle emocional, né? Devido a algumas situações que aconteceram. Então, você consegue nomear o que você está sentindo, você consegue estar num estado de presença. Então, o convite é que você traga isso para a sua vida. De que você pare de julgar o outro, de acusar o outro, de querer acabar com o mundo lá fora, sem se colocar, né, num estado de presença, sem reconhecer, sem mudar, para que realmente a sua vida mude. Senão você vai continuar repetindo os mesmos padrões, né? Você vai continuar tendo os mesmos comportamentos, as mesmas emoções. Bom dia, que bom ver vocês chegando. Dr. Healing morreu fazendo o Ho'oponopono, dizia que um hábito na vida dele é isso. Então, o Ho'oponopono, eu falo que eu já uso ele instantâneo. Alguém me cruzou assim no trânsito, eu já, né? O que tá querendo cruzar a minha vida aí? O que é que tá chegando aqui? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Às vezes uma situação aqui com as minhas filhas, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, nenhuma das vezes que eu gritei com as minhas filhas eu estava bem comigo mesma.
né? A gente que é adulto da relação, a gente gerencia, a gente que lidera, mas às vezes a gente dá uma escorregada aí na maternidade, na paternidade, daí eu já vou lá pro lugar do Ho'oponopono. Epa, aqui que eu tô sentindo, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Bom dia, bom dia, bom dia, Anderson, bom dia, Vita, bom dia. Então, qual área da sua vida hoje, se você pudesse limpar, uma área da sua vida, qual seria? Seria relacionamento? Seria dinheiro? Seria autoestima? Eu gosto muito de fazer o Ho'oponopono para autoestima, a maneira como eu me cuido, né? As memórias que me impedem, né? Eu de me cuidar, de eu evoluir, de eu cuidar do meu dinheiro, de eu cuidar das minhas coisas. Você faria para a saúde? Alguma dor, a saúde de alguém da sua família, né? As memórias que talvez estão no seu sistema, que repetem isso. Ah, no meu sistema as pessoas sempre têm diabetes, no meu sistema as pessoas sempre têm infarto, têm pressão alta, né? Então, todas as memórias que eu carrego, que estão aqui em relação a isso, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? Você pode ir fazendo, porque você vai mudando a frequência do seu campo. Então, qual área da sua vida você, se você pudesse limpar, né? Você limparia hoje? Traz isso, traz o que é que você sente sobre isso. Se presenteie, né? Hoje é dia de Corpus Christi, é o dia que Cristo nos visita, né? Então, assim, se permita isso, permita receber essa energia de Cristo hoje, pegando um papel e caneta, independente se você é católico ou não, existe uma consciência coletiva sobre isso hoje, ou simplesmente se dê esse presente, porque às vezes a gente fala, uma hora eu paro para resolver a vida, né? Igual aqueles memes, uma hora eu paro para chorar tudo que eu tô segurando. Então pega papel e caneta e escreve o que é que eu penso sobre essa área da minha vida. O que é que eu sinto? Como eu me sinto? Eu me sinto insuficiente? Eu me sinto bem? Eu me sinto triste? Eu me sinto feliz? Como que eu me sinto nessa área da vida, né? Nem tudo tá sobre o nosso controle, mas a sua frequência, a limpeza das suas memórias e a sua frequência depende totalmente de você. Então escreve num papel, porque a paz ela começa quando eu paro de procurar culpados para fora e começo a olhar para dentro, para o que de verdade está me conectando com aquilo, o que de verdade aquilo está me fazendo, né? O que é que tem dentro de mim sobre essa situação. E aí você pode fazer o Ho'oponopono para tudo isso. Vai dizendo, olha para aquela sua lista e fala, tudo isso que eu sinto aqui, ó, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, né? E vai deixando a sua frequência ser elevada, vai se permitindo sentir mais, vai se permitindo esse lugar de autorresponsabilidade, de sair do outro e entender que o seu estado interno realmente depende de você. A sua paz, né? Às vezes eu falo para mentorados, né? Sustenta a frequência, não deixa ninguém tirar a sua paz. Ela depende de você, é sobre você. Então respira fundo, pega papel e caneta, escolhe uma área da sua vida hoje e escreva seus pensamentos, suas emoções e comece a fazer o Ho'oponopono. Peça para que a divindade, né? Eu falo muito assim, quando eu faço a divindade, eu falo assim, tudo que tem de divino em mim. A minha parte mais pura, porque a gente tem, né? O Deus dentro de mim, né? A divindade. Limpa em mim essas memórias. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Bom dia, Genice, bom dia. Esse é o meu convite para vocês hoje nessa live. Que vocês possam olhar para a situação, para uma área da vida de vocês e trazer essa autorresponsabilidade. Olhar, dizer, eu estou sentindo isso, não negar, né? Tem gente que sente raiva e nega, ou fica naquele lugar, cancela, quer se livrar logo daquele sentimento. Não, eu tô sentindo isso. Isso aqui voltou para mim, esse sentimento tá aqui, eu sinto muito, né? O me perdoe, traga essa responsabilidade.
Me perdoe, tinha algo dentro de mim também que me conectou com você. Tinha algo dentro de mim que precisava ser curado, que eu não estava vendo, que não estava curado ainda. Então, por isso aconteceu essa situação entre nós. Espera aí, eu fico com meus 50% de responsabilidade, você com seus 50% de responsabilidade. É isso que eu tô dizendo quando eu trago me perdoe, né? Então, me perdoe, tô trazendo a energia do perdão, tô trazendo reconciliação, tô trazendo a união. E aí eu já venho com te amo, trazendo a frequência do amor, lembrando que todos somos um, que a gente veio de um mesmo lugar, né? Que a gente veio de uma mesma fonte. E eu sou grato que eu posso reconhecer isso, é confiar que isso vai se limpar, que essa frequência vai mudar, que essa relação vai mudar, seja a relação com a sua saúde, a relação com o seu dinheiro, a relação com o seu cônjuge, com os seus filhos, né? Então, vai dizendo, ou aquilo que você quer muito realizar na sua vida, que ainda não aconteceu, diga memórias dentro de mim, né, que estão me impedindo de alcançar isso. Porque da mesma forma que são as nossas memórias, a nossa programação que cria a nossa realidade, novas memórias também vão criar outra realidade. Então eu posso dizer, queridas memórias, vocês foram úteis para mim até aqui, né, que são o nosso modo operante, nosso sistema de crença. Então, eu sinto muito, queridas memórias que eu carrego de mim, memórias que eu carrego dos meus ancestrais, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, né? E aí vai se colocando em outra frequência, se despedindo dessa memória, permitindo que o novo chegue, que novas memórias cheguem. Que lindo isso, são todos um. Sim, a gente é todos um. Se a gente pegar aí e ir para o fundo, né, das nossas células, a gente tem a mesma química, né? Todos nós somos feitos da mesma matéria. Nós somos um. Tudo está a serviço da vida. O outro está a serviço da sua evolução também. Quem chega, por mais que te irrita, que te aperte os botões, né? Que te dá aquela raiva, essa pessoa tá a serviço, ela tá te ensinando algo, ela tá te movimentando algo, mesmo que seja tipo, por que de novo esse padrão? Por que de novo essa situação na minha vida? Talvez ela tá te mostrando que você ainda não se colocou nesse lugar de autorresponsabilidade, nesse lugar de transformação. Então assim, agradece. Limpa essa memória com o Ho'oponopono, reserva lá 5 minutinhos, faz o seu Ho'oponopono e segue, né? E assim a gente vai seguindo para o mais. Então, espero que tenha sido contribuição para vocês, né? Trazer aí mais um pouquinho de clareza sobre o Ho'oponopono. Eu sigo disponível para vocês. Deixa eu ver só se não tem nenhum comentário mais aqui. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o Ho'oponopono? Eu espero que então, nesse dia, né, nessa quinta-feira de Corpus Christi aí, quem tá de feriado, reserva um tempinho, escreve como você tá se sentindo hoje diante dessa área da sua vida, né? Pega aí espiritualidade, saúde, sua vida social, a sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida financeira, sua vida amorosa, né? Escreve como você se sente diante disso e tudo bem, eu me sinto assim ainda, mas eu escolho diferente a partir de agora. Então, memórias que me trouxeram até aqui, eu agradeço, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Vai repetindo algumas vezes até você sentir aí que mudou a frequência e seguimos para o mais, né? Para transformação, né? Para a vida que a gente tanto deseja. Lá na comunidade Café com Lenita a gente fala muito isso, né? Nós somos semeadoras, as mulheres que semeiam a vida que deseja colher, né? Então faça a sua limpeza aí para plantar novas sementes, para que você realmente vá para o mais, para a vida que você deseja. A Bíblia diz, Jesus é a videira e nós somos os ramos. É isso. E eu acredito muito que quanto mais a gente está nesse estado de amor e gratidão, mais perto de Jesus a gente está, mais a gente vai entendendo Ele, né? Enfim, Jesus é o meu mestre, mais a gente vai entendendo dele, mais a gente vai se aproximando de Deus. Eu falo muito que depois das constelações, eu me conectei com Deus de uma maneira muito mais intensa, muito mais real, né? E o Ho'oponopono traz isso, traz essa responsabilidade, traz esse lugar mais divino,
dentro de nós, né? Então, isso aí, assim que terminar a live eu vou pôr um Ho'oponopono. É isso, escute aí uma música de Ho'oponopono, tem várias no YouTube, a gente tem a nossa playlist lá no Spotify, né, lá na comunidade. Se você não encontrar nada, me chama no direct aqui, me pede, eu mando alguma música do Ho'oponopono para você. Mas é simplesmente você respirar e dizendo, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Então, gratidão por estarem aqui comigo e todas as memórias que eu compartilho com vocês. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Que a gente possa ir para o mais. Gratidão. Para a honra e glória do Senhor, mais uma live aqui nesse Instagram. Beijo, beijo, beijo. Até mais, gente. Gratidão. Compartilhem essa live aí com quem vocês amam, com quem vocês acreditam que possa receber como contribuição. Gratidão.